Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E hoje, pautado em algumas mensagens que nós recebemos em vídeos que nós fizemos aqui sobre o TDAH, sobre o TEA, transtornos, do neurodesenvolvimento, pautado em alguns comentários, eu queria falar com vocês algo muito importante. Seriam os neurodivergentes os desigrejados? Porque a gente tem recebido comentários sobre os desigrejados, sobre transtornos, e seria interessante a gente falar nesse vídeo aqui se ser um desigrejado está muito ligado a ser um neurodivergente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, e não esquece de usar o nosso espaço aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, fica com a gente até o final, tenho certeza que vai ser muito interessante. Beleza? Então vamos nessa! E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui no vídeo é a definição de neurodivergente. Acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa falar aqui no vídeo. A neurodivergência é um termo usado para descrever variações neurológicas que afetam a forma como a pessoa pensa, sentem e se comportam. Ele é frequentemente usado como forma de se referir ao TDAH, ao TEA, dislexia, transtornos do processamento sensorial e outras diferenças neurológicas. Pessoas neurodivergentes têm uma forma única de visualizar o mundo, de processar as informações. É interessante entender a forma como elas processam essas informações e experimentam o mundo. Agora, outra coisa importante no nosso vídeo é a gente entender o que é desigrejado. Afinal, essa palavra desigrejado, que aliás eu detesto, acho é uma forma de adjetivar essas pessoas muito, muito péssima. Eu não gosto em nada de chamar alguém de desigrejado, acho isso péssimo, tá? Péssimo, não é legal. Mas a gente precisa falar aqui no vídeo para você que não conhece o que é um desigrejado. É um cara que largou a igreja, um cara que largou a fé? O que é um desigrejado para você? Então vamos à definição mais genérica do termo para quem não sabe. Desigrejado é um termo usado para pessoas que deixaram de frequentar atividades religiosas ou se afastam de instituições religiosas que elas pertenciam. Isso pode ocorrer por diversas razões, incluindo mudança de crença, valores, falta de conexão com outros membros, experiências traumáticas e exclusões, entre outras. Bom, eu acho também necessário a gente falar aqui um pouquinho de como são as características dos neurodivergentes, Como elas podem afetar a participação em atividades religiosas. Isso é importante a gente falar também. Então vamos dar uma pincelada rapidinho. Como isso pode atrapalhar, de uma certa forma, o divergente numa atividade religiosa. Bom, algumas das características que os neurodivergentes têm é com a comunicação. É um problema sério com a comunicação, essa é uma característica. Aí soma-se a isso a dificuldade com interação social e a sensibilidade sensorial. Essas características podem tornar muito difícil para o neurodivergente se sentir confortável dentro, por exemplo, de uma igreja. Além disso, a gente recebe relatos e escuta muito que neurodivergentes se sentem deslocados, incompreendidos em ambientes religiosos. E aí você pode estar se perguntando, talvez você não conheça essa condição do neurodivergente, eu vou explicar para vocês, pode estar perguntando, mas por que, A interação social, tal, o que pega mais assim na igreja, tal? Bom, primeiro, igreja tem muita interação social, ou normalmente deveria ter, Outra coisa, estímulos sensoriais intensos, tem muito, música, às vezes o pastor fala muito alto, muita luz colorida, piscando. Uma das coisas muito complexas em relação a isso também, que é importante falar aqui, é a condição das pessoas não entenderem que é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa não entende, não sabe o que é um neurodivergente, então fica mais complexo para ela cuidar, para ela lidar com essa pessoa dentro da igreja. E isso é muito complexo. Isso pode causar aquela sensação de que elas não são aceitas, que elas estão deslocadas, as pessoas olham para elas de forma diferente, tem a propensão de afastá-las, e isso tudo causa um desconforto muito grande para o neurodivergente. Muito por conta das pessoas não entenderem, elas possivelmente não entendem o que é isso. E também por conta da própria instituição, a igreja, que não informa, não traz essa informação, não ensina isso para os seus membros, para que eles possam ter uma relação melhor com uma pessoa neurodivergente. Agora, importante aqui, eu quero que você preste atenção aí. Pesquisas mostram
que existe uma relação significativa entre neurodivergência e desigrejamento. Palavra, não? Desigrejamento. Nossa. Por exemplo, um estudo publicado no Jornal de Autismo e Distúrbios do Desenvolvimento, na verdade isso está em inglês, mas eu passei em português aqui para vocês porque é complicado, não vou ficar aqui ajudando o ouvido de vocês com a minha linda pronúncia. Mas enfim, nesse jornal, olha só essa pesquisa. Eles descobriram que adultos com autismo eram menos propensos a participar de atividades religiosas do que seus pares neurotípicos. Outro estudo publicado na Revista de Estudos da Deficiência descobriu que a falta de inclusão e a acessibilidade em instituições religiosas era um fator significativo para o desigrejamento de pessoas com deficiência. Portanto, pessoal, é importante refletir sobre as questões éticas e morais relacionadas à exclusão do neurodivergente. Como comunidades religiosas, nós temos responsabilidade de acolher a todos esses membros, independente de suas diferenças. Precisamos criar espaços, eu já falei aqui em outros vídeos, espaços adequados, que sejam acessíveis, inclusivos para os neurodivergentes. Isso é necessário fazer, a gente fala muito aqui no canal. E agora, um ponto muito importante, que entra justamente na nossa parte teológica e na parte nossa como cristãos. E para você que está assistindo aí também, se você faz isso. Às vezes eu vejo vídeos aqui de pessoas falando em desigrejados de uma forma muito ácida, sem absolutamente nenhuma sensibilidade. Parece que a pessoa nem leu a Bíblia. Às vezes dá a impressão que nem cristã é, porque uma falta de amor, de compreensão, de entendimento. Mas eu prefiro entender e pensar que essas pessoas, que elas não entendem o que é o neurodivergente. Eu prefiro pensar desta forma, porque ela trata desigrejados todos num pacote só. Eu aconselho você a ir a uma instituição. É muito legal se você achar um lugar que você se sinta confortável, que você possa estar com os irmãos, dividindo conhecimento, dividindo ajuda, né? Autoajuda, um ajudando o outro, um ajudando o seu outro eu. Isso é muito gostoso, o ambiente de igreja é muito legal. Então, se você puder ir numa igreja, vá. Eu sempre dou aqui o meu apoio total para você ir. Se você achar o seu lugar, vá. A minha questão aqui nesse vídeo são as pessoas que tratam com desrespeito as pessoas que estão fora de instituição, fora de CNPJ, não fora do Evangelho. E aí a problemática piorou. A gente poderia falar só dos desigrejados aqui, mas o ponto não é esse, pessoal. Presta atenção. Uma pessoa pode estar fazendo um vídeo condenando outra que é uma pessoa neurodivergente, que ela deveria estar sendo tratada, que ela tem dificuldade de se manter dentro de um culto religioso. No TDAH, por exemplo, é difícil a gente ficar sentado uma hora sem fazer nada. Nossa, é muito difícil. E aí você me pergunta, como que essa pessoa vai ficar lá 1h30, às vezes 2 horas de culto, às vezes o pastor perde a hora, vai falando. Essa pessoa não consegue. Por quê? Porque as igrejas não têm ferramentas ainda para oferecer um culto direcionado a pessoas neurodivergentes. Estrutura, muitas delas têm. Muitas. Não adianta me falar que não tem, porque tem. Tem, mas tem sim. Claro que existem aquelas igrejas de bairro, menorzinhas que estão comentando, a gente não está falando deles. Mas já fica a dica aí para um dia que crescer, já se estruturar, porque existem formas de fazer. Essas grandes igrejas têm condição de criar mecanismos, ferramentas, espaços para as pessoas neurodivergentes que elas acabem deixando de largar a igreja, a instituição, de se afastar, que elas possam se sentir bem com pessoas treinadas e preparadas. Agora, o que não pode é o cara vir aqui fazer um vídeo no YouTube, aqui na internet, seja no YouTube, qualquer outra plataforma, o cara vir aqui fazer um vídeo chamando todo mundo de desigrejado, que tá todo mundo indo pro quinto dos infernos, no mármore do inferno. Não, cara, não é assim não. Primeiro você precisa saber do que você tá falando. Primeiro você precisa você precisa saber com quem você está falando. Porque você pode estar pondo nesse pacote muitos neurodivergentes. E até neurotípicos que acabam abandonando alguma instituição. É mais importante você ir lá saber por que ele saiu. E não ficar chamando de desigrejado. E nem criticando, e nem brigando. O termo desigrejado por neurotípico, o termo daqueles que estão usando isso também para criar uma outra religião. Na verdade, tem desigrejado também que está fazendo vídeo que montou religião. Montou também. Fica aquele papinho, né? Briga com as igrejas já tradicionais, mas também fez um tipo de religião, vira guru, né?
Então, assim, é por isso que eu falo, o mais importante seria, e o mais legal seria você conseguir achar uma igreja para você. É gostoso estar na igreja, quando ela tem tudo isso que a gente está falando, quando ela acolhe. Então vai aqui a minha exortação, meu irmão, se você está pegando pesado nessa questão dos desigrejados, lembra que no meio deles podem ter muitos neurodivergentes. E eu vou te contar uma notícia importante para você. É para você mesmo que faz isso, presta atenção. Olha que notícia que eu vou te dar. Você também pode ser um neurodivergente e não sabe. Você pode ser um viciado em igreja. Você pode ser um cara viciado em templo. Você não consegue servir a Deus sem essa ambientação dentro do templo. Sem ter tudo isso, as luzes, a música, falando com os irmãos, tendo atividade. Você não consegue ficar aí sem isso. Quantas vezes você já viu histórias de esposas reclamando de maridos que não saem da igreja? Que estão lá, que acabam às vezes faltando com a própria família. Então você, antes de falar bobagem na internet, você presta atenção na sua vida e vê se você também não é um neurodivergente. Se você for, para de fazer isso e vai se tratar, vai se cuidar, que é super importante. Então sim, como aqui a pesquisa que eu passei para vocês agora, e você que está me ouvindo que é neurodivergente, você que tem TDAH, que tem TEA, não se martirize, não fique triste. Você que é pastor, que é um neurodivergente, não se martirize. Eu tenho aqui algumas mensagens, gente, por favor, confie no Senhor Jesus, confia nele, ele tudo fará, ele vai confortar o seu coração. Não se importa com pessoas que fazem esse tipo de coisa, que agridem, que mandam você embora da igreja. Procura outras que tem um pouco de estrutura para poder atender os neurodivergentes, ou que tenha uma abertura. Você mesmo pode ajudar essa igreja a crescer nesse sentido, a abraçar essa causa, para que nenhuma pessoa saia da igreja por esse motivo. Então se engaje também. Não fique triste. Porque atacar a gente, todo mundo ataca. A gente que sofre com TDAH não é só na igreja, foi em vários lugares. O que eu já sofri, cada adjetivo que eu já recebi, sem saber, depois que eu descobri que tinha TDAH, que eu não merecia, né? Ter aquela adjetivação toda. Enfim, mas isso acontece. E a gente tem que ter força. Continuar firme em Cristo Jesus. E saber que a gente às vezes tem dificuldade de orar. Às vezes a gente entra no quarto, né? Vê lá Mateus 6,6, se não me falha a memória. De entrar no quarto e falar com Deus, fazer aquela oração fervorosa, né? Falar com Deus 3 horas, você não fica de 5 minutos. Cara, é normal isso. Quem é neurodivergente, isso é normal. Isso faz parte do nosso eu. A gente não pode ser tratado como doente. Isso é uma formação. Eu acabei de expor aqui para vocês. Isso é uma formação nossa. Então não se judie, não se julgue, não fique triste. Deus te ama do jeito que você é. E você vai se adaptar para desenvolver ministérios dentro da igreja, para poder pregar o evangelho na rua, na sua faculdade, onde você estiver no seu trabalho, para seus amigos. Não importa, fica tranquilo, isso vai acontecer. Mas não se julgue. Nós precisamos cada vez mais procurar materiais na internet, pessoas, a gente vai continuar falando aqui, fazendo vídeo aqui, aglutinando pessoas que falam, olha, como é importante as mensagens que vocês deixaram no chat aqui nos vídeos. Porque a gente lê, se inspira e vai e faz o vídeo, entendeu? Você vai, compartilha com outro que está passando esse problema. Por isso que eu peço, compartilhe esses tipos de conteúdo que a gente faz aqui, que é extremamente importante. Isso tem que chegar lá dentro da igreja. A gente precisa ver uma grande revolução dentro da igreja nessa questão dos neurodivergentes. Para ontem. Porque ainda existe resistência na igreja. Existe. Isso é fato. Isso é um outro tema que nós vamos falar aqui. Então, por favor, força. Continua forte em Cristo aí. Procure um lugar bacana. Se você não está encontrando ainda, beleza, calma, respira, assiste os vídeos aí, tranquilo, pegue técnicas, vá tentando se adaptar. Não é fácil. E aí você vai ver naquela igreja que você se encaixa melhor. Talvez que o culto não é tão longo, né? Para você é mais fácil ficar. E vai tranquilo. Logo, gente. A gente usando aqui esse amplificador que é a internet, muita gente vai entender e saber porque a gente é assim. Muita gente talvez vai entender por que você sai do culto antes do final. Ele não vai te chamar de, esse cara aí não é espiritual. Entendeu? Não vai espiritualizar tudo. Não vai achar que isso é brincadeira, que é modinha, ou que é falta de fé. Não, cara, isso é cientificamente provado. Tem vários artigos. Você vai querer dizer que autismo também é frescura.
Cara, vai ler, vai se informar. Se você está fazendo isso, você está sendo uma pessoa muito insensível. Se informe. Ninguém faz isso porque quer pecar. Ninguém faz isso porque quer ser menos espiritual. Presta atenção, cara. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo, viu? Agradeço muito. E mais uma vez, vou pedir para você compartilhar esse tipo de conteúdo com todo mundo que você possa, porque é importante que isso chegue a maior número de pessoas. Tá bom? Mas mais uma vez, muito obrigado. E se você não é do canal, caiu aqui de paraquedas, caiu aqui no vídeo, gostou do conteúdo, se inscreve, eu te convido, se inscreve aqui no nosso canal, faça parte dessa galera toda aqui que já está por aqui, que eu agradeço muito, tá? Então faça parte dessa galera e não esquece aí também de indicar para os seus amigos. Beleza? Valeu então, obrigado, fui!